Olá, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a este evento. Estamos muito felizes de estar realizando e também muito satisfeitos, né, pela quantidade de adesões. É um evento que está vinculado ao programa Todo Cuidado, um programa de promoção de saúde, bem-estar e desenvolvimento humano. Nós ficamos muito felizes em ver que muitas pessoas que não fazem parte da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro se inscreveram e estão participando conosco hoje. Então, eu gostaria aqui de mencionar algumas instituições, né, que as pessoas... Acontece. Que as pessoas da comunidade externa colocaram. Por exemplo, Universidade de Brasília, UTCD, Univesp, Eletrobras, Colégio Estadual Prefeito Luiz Guimarães, Universidade Celso Lisboa, Unifap, Universidade de Iguaçu, Grupo Ser Educacional, IFES, Universidade Federal de Juiz de Fora, FEUC, Uniswan, Unigran Rio, Faculdade Santíssimo Sacramento, IBLE, Universidade Federal Fluminense, Unifavip, Unifacvest, Uniguaçu Faese, Uniabel, UFRJ, FAETERJ, Unifacs, ONG CRERP, Universidade Federal da Grande Dourados e UNA Itabira. Pode ser que depois de termos relacionado a essas instituições, outras inscrições tenham ocorrido, mas nós queremos dizer que todos vocês são bem-vindos e bem-vindas a este evento, que tem o objetivo de refletir sobre o sentido de viver, a maior exigência do existir. Que seja um evento que produza muitos bons frutos, né? Para todos nós, todas nós, que desaceleramos um pouquinho e nos permitimos conversar sobre isso, refletir sobre isso. Antes de irmos, né, para a palestra, eu quero agradecer ao pessoal do apoio, né, que é quem nos ajuda, né, para que o evento seja realizado. Agradecer ao palestrante que está conosco hoje, o Jairo Carioca, que é psicanalista, mestrando em educação do PPG Duque. Agradecer também a discente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Letras, Maria Eduarda. Nesse momento, eu convido a Maria Eduarda, que ela tem uma apresentação para fazer para nós. Antes de passar a palavra a Maria Eduarda, também, gente, quero agradecer muitíssimo aos discentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sei que não temos apenas ingressantes, né? Temos veteranos e servidores que nos acompanham. Agradecer também ao pessoal do CEDERJ, da pós-graduação, né? Que é da Rural também. E, enfim, vou passar a palavra agora a Maria Eduarda. Olá, gente, boa noite. Bem-vindos a todos. É muito gratificante estar aqui. Eu sou a Maria Eduarda. Eu faço parte do Escola Popular de Artes, que também é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo Instituto Multidisciplinar. A gente oferece várias oficinas. Eu sou responsável pela oficina de poesia e eu assino como Maria Rosa. Eu estou no 6º período de letras, então se tiver alguém de letras, vocês vão me encontrar pelo Instituto. E eu vou apresentar um poema chamado Maria. Maria. O Emicida diz que Dona Maria já se foi. E só depois é que o sol nasce. Sou Maria e saio da madrugada. E só depois é que o sol nasce. Sou Maria, dona de nada. Não sou a merendeira que desce, mas eu desço e estudo. Já vi tiro, bala, gente morrendo em frente de casa. Já tive medo e angústia. Na madrugada, já vi crianças pedindo coisas na rua. Não sou paulista, mas levo meus documentos, porque Caxias também tem suas Vietnãs.
Estas não têm hora, nem pedem licença. Eu já vivi a dor da perda. Porém, já vi e vivi outras coisas. Já vi o amor de dois sóis, crianças brincando na pracinha. Eu vi o amor no chuveirão em cima da laje e o churrasco no meio-dia. Eu vi a correria da Dona Maria, que sou eu, mas vi o amor da Dona Maria, que sou eu. Me vi descendo para construir. E nessa descida, vi várias descidas. Percebi que sou Maria, Dona Maria, que desce na madrugada em meu abril para criar e fazer arte. Aí eu passo a palavra de novo para a Lúrbia. E é isso, gente. Muito bom, mas Maria Rosa, fica aí um pouquinho. A Maria, como ela bem disse, faz parte da Escola Popular de Artes, né? Se vocês quiserem também, podem procurar, está sendo coordenada pelo professor Bruno, né? Isso, Bruno Borges. Bruno Borges. Ontem nós tivemos o prazer, né, de conhecer um pouco desse trabalho, na aula inaugural que aconteceu no campus Nova Iguaçu, e também conhecemos outros participantes, né, o pessoal que levou música, e a Maria Rosa também, né, que levou poesia. Você quer falar um pouquinho, Maria Rosa? Pode ser. Da sua inspiração. Pode ser. Meu Deus, meu cachorro tá aqui, gente. Não tem problema. Esse poema, ele foi escrito no ônibus. Eu estou num período de escrita onde a vida é muito corrida. Eu acho que isso também vem de encontro com a palestra de hoje, né? E eu estou num processo de escrita que ele é dentro do ônibus. Então, essa poesia, ela vem trazendo a rotina do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu sou de Caxias. E aí, eu tento trazer o máximo possível dessa vivência para minha poesia atualmente e das coisas que eu vejo dentro do ônibus. E isso pode ser um livro no futuro, então se preparem. E eu tenho tentado, eu acho que eu tenho conseguido trazer essa imagem. Vou deixar. Peraí. Ou você consegue deixar o meu Instagram pro pessoal? Vou botar o arroba aqui no nosso site. Mandei aqui. E aí vocês conseguem lá vocês encontram mais informações sobre a EPA também, que fica em Nova Iguaçu, gente. Ela é aberta para todo mundo. Eu preciso deixar isso claro. Por quê? Porque as pessoas que são de fora, às vezes perguntam, eu posso ir? Ficam com medo de se aproximar. Mas, gente, é por a comunidade. Ela é aberta para qualquer pessoa que tenha interesse em fazer. E a gente vai abrir inscrições em julho. Na verdade, no finalzinho de junho, para começar em julho. Então, é muito importante vocês fiquem de olho. Tem poesia, tem música, tem fotografia. E é uma equipe enorme, super talentosa, querendo ensinar também. E vale certificado. E a gente sabe que para quem está na universidade, certificado é tudo. Então, assim, tá valendo certificado, só gente de qualidade, é muita arte. Então, venham para EPA participar também. Muito bom, gente. Fica aí o convite da Maria Rosa. Maria, muito obrigada, tá, pela sua participação, né, que você esteja, assim, sempre conosco, né, em outras oportunidades também. Muito obrigada. E nesse momento, nós vamos chamar, então, o Jairo Carioca, psicanalista. Olá, Jairo, boa noite. Mestrando do PPG-Duc, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Já esteve conosco, né, Jairo, em outras ocasiões. Sim. E é sempre muito bem-vindo, sua participação é sempre muito boa. E, assim, promove reflexões, né? E a gente quer te ouvir hoje de novo. Olá a todos, todas e todos, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Lúbia, pelo convite que você me fez para estar aqui mais uma vez nesse evento do PROAS, né? Como discente também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, me sinto lisonjeado, né, por estar podendo contribuir dentro dessa proposta de projeto e dentro de um tema extremamente significativo, né, que é falar sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida, né? É um tema que mexe com diversas questões. Eu quero trazer aqui a partir de alguns olhares, né, caminhando tanto dentro da filosofia
quanto dentro da psicanálise, mas especificamente fazendo um caminho pela cultura, a gente vai observar que essa foi uma pergunta feita por vários pensadores. Qual o sentido de existir? Qual o sentido da vida? Existe um escrito, inclusive eu estou com ele aqui do meu ladinho, aqui, um livro, que é considerado um clássico, né, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Eu quero falar um pouco desse livrinho aqui. Contar um pouco a história desse autor, né, esse homem chamado Viktor Frankl, e falar um pouquinho dele. Ele escreve o seguinte, ó, no finalzinho do livro ele diz assim: tivemos a oportunidade de conhecer o homem talvez melhor do que qualquer outra geração. E o que é, na realidade, o homem? O homem é o ser que sempre decide aquilo que é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas também é aquele ser que entrou nelas com passos firmes, sussurrando uma oração. O pressuposto freudiano sobre o sentido da vida reside no entendimento de que todo propósito, ou melhor, o sentido da vida está vinculado a um programa que Freud vai chamar de princípio de prazer versus o princípio da realidade. E ele diz, então, que é o princípio do prazer quem estabelece a finalidade da vida humana. Só que aí o Freud chega numa conclusão, num texto muito interessante, um texto que ele vai chamar de sobre a mais comum humilhação da vida amorosa. Ele diz o seguinte: por mais estranho que pareça, creio ser necessário conceder a possibilidade de que algo inerente à natureza da pulsão sexual não seja favorável à realização da satisfação plena. O que Freud quer dizer quando escreve isso? Freud está dizendo que a satisfação é algo impossível. Ele vai até mais além. Freud vai dizer que nós não estamos preparados, nós, enquanto seres humanos, não estamos preparados para uma felicidade que nunca cabe. Daí que a felicidade é algo que estão sendo sempre perseguindo. E quando você toca nela, ela foge, né? O Viktor Frankl, ele escreveu uma vez que a felicidade é como se fosse uma espécie de uma borboleta, que se você ficar correndo atrás dela, né? Se você ficar correndo atrás dela, quanto mais você a persegue, mais ela foge. Mas se você coloca a sua atenção em outras coisas, aquela borboleta vem e suavemente pousa no seu ombro. E aí ele chega à conclusão que a felicidade não é um lugar para você morar, não é uma pousada. A felicidade é um caminho, uma forma de caminhar pela vida. O poeta Manuel Bandeira escreveu uma vez que felicidade mesmo só em raros momentos de distração. Isso combina com o que disse a Adélia Prado, que ela fala assim: de vez em quando Deus me pune, me castiga e me rouba a poesia. E aí eu olho para uma pedra e vejo só uma pedra. Então veja bem que os poetas, né? O Lacan já dizia que a poesia era uma das melhores formas de se dizer alguma coisa que você não conseguia falar de outra forma, né? Então a poesia serve para isso, para dizer aquilo que eu tenho vontade de dizer e não tenho outra forma de falar que não seja a forma poética. Por isso eu achei assim maravilhoso abrirmos, né, esse evento com uma poesia, né, a poesia da Maria Rosa. Amei a poesia dela. E a poesia é isso, ela tem essa capacidade de falar. E os poetas dizem que a felicidade, então, seria esse lugar que só alcança quando eu me distraio. Seria um lugar do inusitado, seria a capacidade de olhar para alguma coisa completamente banal e, no entanto, enxergar ali uma beleza, enxergar ali poesias, enxergar ali uma poesia. Isso seria, então, um caminho para a felicidade. Então, o sentido da vida, e aí eu volto para o Manuel Bandeira de novo, quando ele diz assim: o sentido da vida não é buscar o sentido. E aí ele diz assim: quem faz sentido é soldado. O sentido da vida é sentir. Então, o sentido da vida não é o lugar para estar, mas é um caminho, né? Ela é um caminho. Isso corrobora bastante com o pensamento zen budista, que vai falar exatamente sobre o caminho do Tao. Ele é um caminho, não é um lugar para se estar. Ninguém suportaria estar totalmente em um espaço de total felicidade. O ser humano é um sujeito marcado pela falta. Foi falado essa semana numa live, né, de um curso de extensão que sou um dos organizadores,
que o ser humano ele é marcado, ele é atravessado pela inadequação. Isso parece soar paradoxo, porque quando a gente fala de um sujeito inadequado, a gente pensa em algo adequado. E sim, existem coisas adequadas, né? Uma taça é uma coisa adequada, ela tem um propósito, ela tem um fim, ela tem um objetivo. E quando eu falo objetivo, eu digo que ela tem o quê? Ela é um objeto. Adequação é isso, objeto. Os objetos são adequados para determinados fins. E aí não se encaixa o ser humano. O ser humano não se encaixa em adequações, porque ele não é um objeto. Ele é um sujeito que está o tempo todo no processo de construção e de desconstrução. Naquilo que o antropólogo português Boaventura de Sousa Santos vai implicar no seu livro O Fim do Império Cognitivo, que todo processo de aprender também é um processo de desaprender, e que todo processo de construção implica em que alguma coisa seja desconstruído. Isso é o ser humano. Então, embora haja outras correntes, como, por exemplo, dentro da corrente espiritualista, dentro da corrente religiosa, se acredita que o sentido da vida esteja na transcendência, esteja na eternidade, em algum outro lugar que não seja esse, né? No além. Isso é uma forma de manter, né? É uma forma de manter as esperanças de sentido. Mas aí aqui eu gosto de sempre citar Lacan quando ele diz assim: eu espero, mas não aguardo. E aí eu gosto porque o Paulo Freire, quando usa a pedagogia da esperança, ele vai falar que a esperança não é algo em que você fica parado. Por isso ele sempre vai usar a palavra esperançar. O que é esperançar? Eu espero, mas não fico parado, mas não aguardo. Então a felicidade é esse caminho. Ninguém fica parado no caminho. Buscar o sentido da vida é ter um propósito. Buscar o sentido da vida é não se esquivar do momento presente. O Viktor Frankl, né, esse autor, ele era um psiquiatra vienense, durante muitos anos correspondeu-se com Freud, depois ele para de se corresponder com Freud e passa a continuar a correspondência dentro do campo da psicanálise com Adler, né, um outro psicanalista. Ele escreve o seguinte, né, como o mundo poderia ser belo. Agora, interessante é que essa escrita é uma escrita depois de Auschwitz. Para quem não conhece a história dele, é um homem que perdeu a sua esposa e seus pais em diferentes campos de concentração do regime nazista. O seu pai morre vítima da fome, de uma pneumonia, sua mãe foi gaseada em Auschwitz, e sua mulher, no dia da libertação, fragilizada por todo o processo de estar apenada ali em Auschwitz, foi esmagada por uma multidão que avançava em direção da porta de entrada quando descobriu a presença das tropas britânicas. Mesmo com esse histórico de sofrimento, nada disso conseguiu destruir a confiança desse psiquiatra no ser humano. Ele chegou a escrever o seguinte, ó: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, a escolha da atitude pessoal diante de um conjunto de circunstâncias para decidir o seu próprio caminho. Essa fala do Viktor Frankl vai encontrar espaço na filosofia existencialista ali da década de 60, principalmente de Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Albert Camus ele escreve o seguinte, a partir do mito de Sísifo, ele diz assim, frente ao absurdo da vida, só existe duas formas de se responder a isso. Ou o sujeito enlouquece, ou a loucura, ou o autoextermínio. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade pautada na performatividade, é uma sociedade pautada na cura. Né? E olha bem, né? Olha que coisa interessante. A única forma de você responder ao absurdo que é a vida é através da loucura. Que loucura é essa? É a própria loucura de existir. É a loucura que invade o poeta, como Carlos Drummond de Andrade vai dizer em um dos seus poemas, né? No dia que eu nasci, veio um anjo torto e olhou para mim e disse: vai, Carlos, vai ser guest na vida. Então, é essa loucura que você só encontra nos artistas, essa loucura que você encontra em todo aquele que foi atravessado por um outro olhar. Qual olhar? O olhar de buscar não somente um porquê para viver, mas encontrar um como. Aliás, essa é uma fala do Friedrich Nietzsche, que ele diz assim: quem tem um porquê para viver, quase sempre
encontrará um como. Isso aponta para um outro caminho, que é o caminho do propósito. O que é o caminho do propósito? Uma das coisas que está sendo apontada pelos pesquisadores da atualidade, entre eles tem o filósofo Byung-Chul Han, no seu livro A Sociedade do Cansaço, ele vem falando de atual uma sociedade pautada no narcisismo, voltada para uma performatividade que nunca dá conta, e dentro de um modelo onde a alteridade vem sendo apagada. E se não há alteridade, logo ele coloca que o prazer, né, a libido, e principalmente, né, eu gosto muito da fala que ele traz, que é a agonia de Eros. Inclusive, é outro livro dele. O que é a agonia de Eros? É a agonia do prazer. O prazer se agoniza. Por que o prazer se agoniza? Porque na sociedade da performance, na sociedade do cansaço, só existe um imperativo, que é o imperativo do gozo. E nem é o do gozo, é o imperativo do mais gozar. O neoliberalismo ele se difere do capitalismo, porque no capitalismo ainda havia o gozo. No neoliberalismo, o que você tem é o mais gozar. Então, é um imperativo narcisista o tempo todo. O imperativo de um mais gozar que ninguém dá conta. E aí, o que nós temos? Nós estamos vivendo a era dos extremos, né? A era dos extremos. Dentro desse modelo, onde cada um se vire para ser feliz, cada um dê o seu jeito para ser feliz, né? O Eros vai se agonizando, porque só há Eros onde há um outro, só há Eros na presença da alteridade, só há Eros onde existe um outro sujeito. Agora, um outro sujeito que não é anulado pelo meu narcisismo. E esse é o problema da atualidade. A atualidade ela não aceita um outro diferente. Só existe Eros se houver diferença. Essa é o grande problema da atualidade. E vivemos um mundo marcado por nichos. Nichos nos programas sociais, né? WhatsApp, grupos de pessoas que pensam iguais e que falam iguais e que portam iguais. Na rede social, na vida, na religião, em todos os lugares. Nos agrupamos em pessoas que possuem a mesma característica, que possuem a mesma ideação, e o outro está sendo cada vez mais deixado de lado. E aí o que você tem? Ora, nós somos seres que não podemos prescindir do outro. Somos construídos a partir do outro. Eu preciso do outro. Essa semana eu fiz um áudio no meu Instagram que eu dizia exatamente sobre isso. Eu preciso de você, mas não dependa de mim. Essa é a diferença. Que agora nós vivemos o extremo. Ou um sujeito extremamente dependente, e aí nós temos as diversas problemáticas da atualidade, sociedade panicada, sociedade depressiva, sociedade consumista, uma sociedade, uma metade extremamente dependente de atenção, e uma outra que vive o seu narcisismo pleno. Então, o Byung-Chul Han olha para isso a partir de vários sociólogos, inclusive através do Zygmunt Bauman, né, quando fala sobre a sociedade líquida, os amores líquidos, né, as relações líquidas, ele fala e olha, a sociedade de hoje é a sociedade cansada, é a sociedade do cansaço, onde Eros agoniza. Então, veja bem que não dá para você marcar um imperativo do gozo, não dá para você marcar o imperativo da felicidade, mas a gente está buscando felicidade a todo momento. Basta um passeio rápido nas redes sociais, né? Vai no Instagram, as pessoas postando o tempo todo que momentos de felicidade, 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 o tempo todo. Né? E aquele imperativo, seja feliz, e você pergunta, mas como? Como eu consigo ser feliz? Onde tem essa felicidade para eu comprar? Né? Me diz aonde eu compro isso, porque não é uma coisa que você adquire, é uma construção que surge desde o momento em que você nasce, onde você passa a ser construído a partir de uma pré-história. Olha a complexidade de tudo isso. Né? O sujeito, quando nasce, ele já nasce dentro de uma pré-história existente. Porque quando você nasce, você já nasce com um gênero já pré-historicizado antes de você, um nome pré-historicizado antes de você, toda uma pré-história já existente
antes mesmo da sua existência. Você já nasce tendo que se adequar a essa pré-história familiar. Então, você já nasce dentro de uma complexidade. E a maioria das vezes, nós não conseguimos nos adequar a essa pré-história construída pelos nossos pais. E aí surgem as primeiras dificuldades. O Freud, quando ele vai falar sobre mal-estar na civilização, ele pontua 3 grandes marcas que causam mal-estar no sujeito. A primeira é exatamente esse núcleo familiar, onde o sujeito já entra nesse núcleo familiar com uma pré-história que ele precisa se adaptar a essa pré-história. Isso causa sofrimento. O segundo sofrimento é o corpo. O nosso corpo está em constante mutação. Às vezes a gente não percebe isso, né? Mas basta você ficar um tempo se olhar no espelho, e quando você se olha novamente, você já fala, caramba, eu já mudei, ou engordei, ou emagreci, ou envelheci, o corpo já não é mais o mesmo. Isso também causa sofrimento. E o terceiro sofrimento é o laço social. Então veja bem que o ser humano não tem ninguém que consiga escapar desses 3 marcos: a família, o corpo e o laço social. A família, o eu e o laço social. Então, buscar o sentido da vida, né? Em busca do sentido da vida, é tentar encontrar um espaço que você consiga transitar dentro desses lugares que se constituem como lugares de sofrimento. O Franklin ele vai pegar essa frase do Friedrich Nietzsche e vai ampliar. Ele diz o seguinte, ó, quando se aceita a impossibilidade de substituir uma pessoa, adverte-se em toda a sua magnitude a responsabilidade que o ser humano assume diante da sua própria existência. O ser humano se torna consciente da sua responsabilidade diante do outro que o espera com todo o seu afeto ou diante de uma obra inconclusa. Nunca poderá jogar sua vida fora. Conhecer o porquê de sua existência é poder suportar quase qualquer como. Eu me lembro de uma época, quando os meus filhos eram pequenos, né, que agora já estão todos crescidos, né, graças a Deus, mas eu lembro uma época que eles eram pequenos e que eu saía do trabalho, às vezes os amigos me chamavam, Jairo, vamos fazer isso e tal. Eu falava, não dá, porque eu tenho 3 pequenininhos que estão me aguardando em casa. Né? E por várias vezes eu falei isso, né? Olha, ter alguém que te espera, ter alguém, né? Ter alguém que está aguardando o seu afeto faz uma diferença. Faz uma diferença. Ter alguma coisa a concluir. Agora eu estou fazendo mestrado em educação. Então eu tenho uma responsabilidade de concluir o meu mestrado em educação. E já estou aqui sonhando com a possibilidade de um doutorado. Ou seja, ter um projeto, ter alguma coisa que seja maior do que você, faz com que você não jogue a sua vida fora. Conhecer o porquê da existência faz você suportar qualquer como. E aí, para você buscar um meio de você lidar com esse espaço, é o que a psicanálise ou a psicologia vai chamar de equilíbrio psíquico. Note bem, muito dessas coisas que eu disse aqui, o sujeito não consegue realizar, não consegue compreender, não consegue alcançar sozinho. Paulo Freire vai escrever que todo espaço de produção de saber é o espaço que está produzindo subjetividades. Então, veja, a gente já nasce numa produção de subjetividades com os nossos pais. Depois, esse ambiente é ampliado com os avós, os tios, os amigos, os vizinhos, e cada vez subjetividade sendo produzida. Depois vem a escola, e por aí vai. Tem muita coisa construída dentro de você, causando sofrimento, e você nem sabe o que é. Então, é preciso encontrar o equilíbrio psíquico. E aí vale a pena, né, passar por um processo de terapia, né, conhecer a psicanálise, conhecer a psicologia, conhecer uma terapia que faça sentido para você. Né? Eu não estou aqui para dizer que essa ou aquela terapia é a única correta. Não. O Conselho Federal de Psicologia reconhece 12 abordagens. Qualquer uma delas, elas precisam fazer sentido para você. Agora, que seja uma abordagem reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia para que você, de fato, não esteja aí buscando um espaço que talvez produza ainda mais sofrimento para você. Então, o equilíbrio psíquico, ele não existe na ausência de tensão. Ele não existe dentro de um espaço onde não haja tensionamento.
Porque a convivência com o outro sempre causa tensão. Não é fácil você lidar com o outro. E é por isso que Jean Paul Sartre vai escrever que o outro é o inferno. Por que o outro é o inferno? Por uma coisa bem simples. Lacan vai dizer assim, o outro não sou eu. Esse é o problema das relações. Nós queremos que o outro seja exatamente como a gente. E quando esse outro se torna igual a gente já não quer mais. Esses são os problemas das relações. Porque o que nos atraiu no outro é alguma coisa diferente daquilo que há em mim. Somos atraídos por isso que inconscientemente nós não sabemos o que é. A psicanálise vai chamar isso de atravessamento da falta. Por isso, o Lacan, inclusive, vai escrever que não existe relação sexual, no sentido de que não há complementaridade nas relações. O outro não vai te complementar. O outro não é a maçã, não é a metade da maçã, como canta o Fábio Júnior. Isso só faz sentido na música do Fábio Júnior. Na vida real, isso não tem o menor sentido. O outro não é um brinquedo do Lego que se encaixa perfeitamente. Quem se encaixa com perfeição é Lego. O sujeito que eu chamo de outro é um outro marcado por uma diferença, atravessado por uma diferença. E essa diferença é a alteridade. Essa diferença precisa ser mantida para que haja relação. Então, uma relação é marcada por uma tensão, ela é marcada por uma diferença. Eliminar a diferença é eliminar exatamente aquilo que amalgama essa relação. E aí é o que nós estamos vivendo na atualidade. O Zygmunt Bauman, quando ele escreve Os Amores Líquidos, ele fala exatamente que já entramos numa relação com a possibilidade de sair dele. Então, a gente já entra numa relação com uma espécie de pré-aviso. Qualquer coisa que você faça, eu estou fora. E aí entramos numa relação pautados pelo medo, pautados pela disputa, marcados pelo ciúme, atravessados pelo desejo de controle da subjetividade do corpo do outro, fora os atravessamentos do patriarcado, fora os atravessamentos do machismo, fora os diversos outros atravessamentos sociais. Então, veja que não existe possibilidade de relacionamento sem tensão. Agora, é na tensão entre o que somos e o que queremos ser que a gente vai encontrar o equilíbrio psíquico. Sem esse conflito, a gente cai no vazio existencial. Existe um filme muito interessante, que é um filme antigo, né? Um filme de adolescente, mas eu adoro esse filme, que é o seguinte: 10 coisas que eu odeio em você. Para que uma adolescente pudesse dizer para um jovem que ela está completamente apaixonada, que ela o ama, ela diz assim: existe 10 coisas que eu odeio em você. E é por causa dessas coisas que eu odeio é que eu te amo. Freud vai dizer que o sujeito é atravessado pela ambiguidade. Eu escrevi um artigo recentemente que foi publicado pela revista Cognitions, uma revista de pesquisa estadunidense, que é a ambiguidade das relações, né, e o atravessamento disso na Covid-19. Houve um aumento exponencial de ruptura, de divórcio na Covid-19, nesses quase 3 anos que nós estamos vivendo. Por quê? Porque as pessoas ficaram obrigadas, por conta do isolamento social, a conviverem. E as diferenças se tornaram cruciais, exponenciais, e a maioria não conseguiu lidar com a diferença. Não conseguiu lidar com a diferença. E esse é o problema. Esse é o problema. Toda relação, todo sentimento é atravessado por ambiguidade. Só pode existir amor se houver espaço para o ódio. É preciso haver um espaço para o ódio no amor. Quem disse isso foi o filósofo Schopenhauer, naquele mito que ele traz dos porcos espinhos. Eu não sei se vocês conhecem esse mito, mas ele escreve o seguinte, né? Lá na era do frio extremo, todos os animais, para sobreviverem, os que não tinham pelos espessos, né? Para sobreviver ao frio, tiveram que ficar juntos. E aí os porcos espinhos entraram em um dilema existencial, porque se ficassem muito próximos, os espinhos os incomodavam. Mas se ficassem distantes, morriam pelo frio. E aí o Schopenhauer vai dizer que essa é a relação humana. Nem tão perto para que a gente não se fira e nem tão longe para que a solidão não nos mate. Encontrar um espaço aí para que a gente possa conviver. Nem tão perto para que eu não sufoque você.
e nem tão distante para que a indiferença, já cantava música sertaneja, né? Aliás, uma música que eu gosto muito, é a sua indiferença que me mata. Nem tão distante para que a indiferença convoque a solidão e o relacionamento, o afeto deixe de existir. Veja que nós somos sujeitos marcados por paradoxos. Somos sujeitos atravessados por ambiguidade. 10 coisas que eu odeio em você e por isso eu te amo. Para que houvesse aquele amor, tinha que ter espaço para 10 coisas que ela odiava nele. Na sociedade da performance, na sociedade que performa, não tem espaço para aquilo que é diferente. Na sociedade da performance, é a sociedade da perfeição, é a sociedade curada. A gente precisa compreender que tanto a psiquiatria quanto a psicologia são forças coercitivas do capitalismo. Não é à toa que hoje tem remédio para tudo, gente. Tem remédio para problemas sexuais, tem remédio para quem quer dormir, tem remédio para quem quer ficar acordado, tem remédio para quem quer comer, tem remédio para quem não quer comer, tem remédio para quem quer estudar a noite toda e não quer dormir, tem remédio para tudo. Nós estamos na sociedade da performance. E é exatamente por isso que a gente não consegue mais desligar. Saiu uma pesquisa recentemente que diz que entre 9 anos de idade e 29 anos de idade, as pessoas dormem com o celular na cama. As pessoas não desligam mais. Entre 9 a 29, as pessoas dormem com o celular na cama. A sociedade não desliga mais. É a sociedade marcada pelo cansaço. Mas nunca foi uma sociedade tão atravessada por um vazio existencial como a sociedade atual. Uma sociedade sem propósito. Uma sociedade sem propósito. Então, veja bem, sem o conflito, caímos exatamente no vazio existencial. Uma sociedade que busca cura. Não é à toa que a Nice da Silveira, ela vai dizer o seguinte, aliás, né? Ela foi barrada pelo Bolsonaro recentemente a entrar no livro dos heróis. Nice da Silveira, a mulher que é o marco da luta antimanicomial no Brasil. Ela vai dizer o seguinte: quando você se curar, não se cure demais, porque gente curada demais é chata, é insuportável. Isso corrobora de novo com a sociedade que, para você sobreviver à sociedade, guarde um pouquinho de loucura. E o que é loucura? O amor é a loucura, o afeto é a loucura, a poesia é a loucura, a arte é a loucura. Guarde um pouquinho de loucura. Não se cure totalmente. Gente curada totalmente é insuportável. O Nietzsche fala de um homem que estava dançando no meio da chuva e ele ia embora dançando e as pessoas olhavam para ele e diziam: esse cara é louco. Aí ele dizia assim: mas quem era louco? Os que olhavam para aquele homem que dançava e que não sabia que havia uma música dentro da cabeça daquele homem. É por isso que ele dançava. Ele dançava ao som da música produzida pela chuva. Havia uma música dentro. É a loucura daquele homem. Quem era louco? O que estava dançando porque havia uma música? Ou aqueles que eram incapazes, estavam ensurdecidos e não ouviam mais a música da natureza? Quem era louco? Olha a implicação de Nietzsche. Então, sem um conflito, caímos no vazio existencial. A essência íntima do ser humano é exatamente a capacidade de enfrentar com responsabilidade a nossa própria finitude. Nós somos uma sociedade que não discute a morte. Nós somos uma sociedade marcada por um viver eterno. Tem alguma coisa no meu corpo que está legal? Eu vou lá e faço uma estética. Somos a sociedade marcada pela performance, pela estética, pela eternidade. Nós esquecemos de discutir a nossa própria finitude. E é exatamente a finitude que está relacionada com o propósito. É a finitude que está relacionada com a finalidade. É exatamente porque eu sei que uma rosa morre que eu tenho que parar para contemplar a beleza das flores. Não é à toa que na poética sagrada, um dos remédios para combater a ansiedade é aquilo que vai dizer Jesus: para tudo e contemple os lírios do campo. Está lá na poesia dos evangelhos. Vocês perderam a capacidade de ver os lírios do campo. Perderam a capacidade de ver o óbvio, perderam a capacidade de ver o banal, perderam a capacidade de olhar aquilo que está à sua frente.
Carlos Drummond de Andrade vai escrever de uma coisa que ele diz assim, olha, uma orquídea nasceu no asfalto, rompeu o asfalto, rompeu com a quietude, rompeu com a solidão, rompeu com tudo e nasceu uma flor e ninguém parou para ver. Então veja que esse é o propósito, né? Enfrentar a finitude, é encontrar a finalidade. O homem não é uma coisa entre as coisas. O homem não se limita a simplesmente a existir. O homem decide. O homem faz arte. Por que nós fazemos artes? Porque nós não queremos morrer. Porque, olha que legal que a Maria Rosa falou, eu quero escrever um livro. E é isso. O livro, a arte, a música, é uma forma de que alguma coisa de mim continue existindo quando eu aqui não estiver mais. E veja que nós estamos citando autores que já se foram. Freud morreu já faz mais de 100 anos. Carlos Drummond de Andrade já se foi, Viktor Frankl já se foi, Nietzsche já se foi, mas, no entanto, está presente por causa daquilo que eles produziram. Nilson da Silveira já se foi. Então, o ser humano é um ser que produz arte. O ser humano é aquele que, ao discutir a sua finitude, encontra uma finalidade. E, nessa finalidade, continua existindo, mesmo depois, quando eu não estiver aqui mais. Então, essa decisão que o ser humano precisa tomar. Ratificar, né? Retificar também é uma forma de decidir, pois implica numa reelaboração da meta estabelecida. A cura pela palavra, a psicanálise, né? Não se faz psicanálise porque eu estou doente, não. Ao contrário, eu sou psicanalista, eu implico sempre isso com os meus analisandos. Não procure psicanálise porque você está doente, não. Procure para questionar também o lugar comum. Procure também porque tudo vai bem. Procure, porque você também está na zona de conforto. É preciso questionar também um conforto. É preciso questionar também esse lugar em que está tudo bem. É preciso questionar isso também. Então, é a partir desse questionamento em que eu retifico a minha própria existência. É a partir daí que eu vou retificar a minha própria existência. A liberdade só é verdadeira quando ela está associada a uma responsabilidade. Eu também preciso me responsabilizar. Nós estamos vivendo numa sociedade que não se responsabiliza, né? Não é à toa que na última eleição o número de votos neutros e nulos foi imenso. Muito mais do que o número dos votos válidos. Ou seja, nós tivemos uma sociedade imensa que não se responsabilizou. E o resultado disso está aí. Não podemos deixar de nos responsabilizar, porque não fazer uma escolha já é fazer uma escolha. Já é fazer uma escolha. Então, a liberdade só é verdadeira quando ela está ligada à responsabilidade. Nós somos responsáveis por esse planeta. Nós somos responsáveis por este mundo. Nós somos responsáveis não somente pelas coisas que fazemos, vai escrever Freud, mas também por aquilo que deixamos de fazer. Nós somos responsáveis por tudo isso. E o Pequeno Príncipe, naquele diálogo gostoso com a raposa, que é um livro que eu amo, ele diz o seguinte: somos responsáveis por aquilo que cativamos. Nós somos responsáveis também pelos nossos afetos. Se você ama ou se você causa amor, se responsabilize por isso. Somos responsáveis, precisamos nos responsabilizar pelos nossos afetos. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. É a resposta da raposa para o Pequeno Príncipe. Ela diz assim: eu sou raposa, eu como galinhas. E esse aqui é um campo de trigo. O trigo não tem valor nenhum para mim. Trigo é trigo. Eu como galinhas. Mas você um dia vai embora. E quando você for embora, eu vou chorar. Eu vou sentir a sua falta. Eu vou ser marcado pela solidão. E aí eu vou caminhar e vou ver os campos de trigo. E quando eu ver os campos de trigo, eu vou me lembrar do loiro dos seus cabelos. Aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Os trigos passaram a ter sentido para mim por causa de você. Gente, isso é lindo demais. Isso é poético demais. Isso é o diálogo de uma raposa com o Pequeno Príncipe. Por causa de você, a minha vida agora faz sentido. Somos seres humanos atravessados pelo outro. Eu não posso prescindir do outro, mas também não posso viver de uma forma que o outro dependa de mim. Somos responsáveis. E é preciso entender isso. Liberdade sem responsabilidade não é liberdade. Não é liberdade. Só existe liberdade onde houver propósito. Só existe liberdade onde há responsabilidade.
Só existe liberdade onde, de fato, somos responsáveis pelos nossos afetos. Viktor Frankl, a gente já está indo já para o nosso fim, Viktor Frankl, esse homem, depois que sai de Auschwitz, ele vai se tornar alpinista, ele vai se tornar viciado em café como eu, amante das gravatas, caricaturista notável. Aos 67 anos de idade, ele vai conseguir uma licença para pilotar avião sozinho, porque era o sonho dele, aos 67 anos de idade. Vai morrer em 2 de setembro de 1997, com 92 anos de idade. Eu fui professor de teologia durante um tempo, e eu dei aula de grego. E na minha aula de grego, eu tive a presença de uma aluna de 87 anos de idade, Dona Carlota. E foi interessante que o pessoal perguntou assim, o que é que faz uma pessoa de 87 anos de idade querer estudar grego? E ela disse assim, eu estou viva. E eu sempre tive vontade de ler os evangelhos a partir do original. Então eu quero estudar grego. E estudou grego, Dona Carlota. Um beijo, Dona Carlota. E é isso. Aos 67 anos de idade, esse homem vai buscar realizar um sonho, pilotar avião. E consegue fazer isso. E aí ele escreve esse clássico, Em Busca de um Sentido, né? Em busca de um sentido que vai impressionar várias gerações. Ele fala que quando ele estava lá em Auschwitz, né, nos campos de concentração da Alemanha nazista, ele diz o seguinte, ó, assim, e esse é um dos registros que eu acho muito interessante, que ele fala assim, ó, nós que retornamos de lá, nós que sobrevivemos, graças a uma infinidade de coincidências fortuitas ou milagrosas, conforme cada um prefere descrever, sabemos bem, os melhores entre nós não retornaram. Os melhores entre nós morreram. O sujeito precisa ter assim, um olhar de muita clareza para reconhecer isso. Nós vivemos numa geração que cada um se considera a si mesmo a última Coca-Cola do deserto. Nós vivemos numa sociedade onde o sujeito se diz imbrochável, imorrível e incomível. O alecrim do campo, o alecrim dourado do campo. Essa é a sociedade narcísica. Essa é a sociedade da performance. Não dá, gente, não dá. Como dizia o Quevedo, né? Isso não existe. Não dá. Não dá. Nós temos responsabilidade. Precisamos ter essa responsabilidade. Ele vai dizer assim, ó, no finalzinho do livro, ele diz assim, ó, encontrei o significado da minha vida ajudando outros a encontrar significados em suas vidas. Encontrei o significado da minha vida ajudando outras pessoas a encontrarem significado para suas vidas. Se sabemos que o sentido último da vida é o amor, poderemos suportar qualquer problema, qualquer forma temível de adversidade, se amarmos. Amar os outros e amar a nós mesmos, pois cada ser humano tem uma enorme responsabilidade para com sua própria existência. Eu não posso dar ao outro aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar ao outro aquilo que eu não sou atravessado. Eu não posso amar alguém se eu não fui atravessado por uma experiência de amor. E por isso é importante. Olha que legal, a Nájila está aqui. Que coisa boa, querido. E eu já parei de dar teologia há muito tempo. Eu parei de ser professor de teologia em 2010. Em 2010, em 2011, eu passei a me dedicar completamente à psicanálise. Que coisa boa ter você aqui. Um beijo, querida. Essa questão de você ser atravessado, eu só consigo amar se eu tiver um atravessamento de história de amor. E o sujeito não tem. Quantas pessoas chegam à vida adulta sem nunca ter tido, de fato, uma experiência de amor? Não foi amado pelos pais, não foi amado por ninguém. Como essa pessoa pode amar? É muito fácil chegar para vocês e dizer assim, amem a vocês mesmos. Né? A autoestima está na moda. A autoestima está na moda. Você vai numa livraria, o que não falta é livro de autoestima. Do foda-se ao não sei o quê. Tem livro para todo tipo. Todo tipo. Né? Mas a autoestima é algo que vem de dentro. Como pode ter alguma coisa dentro se eu não fui atravessado? A psicanálise vai falar isso. É preciso que eu seja atravessado por uma historicidade de amor. E aí o sujeito vai construir essa história onde? Na clínica. É na clínica que a gente vai construir uma história.
A psicanálise ela diz assim: aquilo que você é já foi. Não dá para mudar quem você é. Agora, dá para construir uma outra narrativa. O sujeito é o sujeito do discurso. Eu consigo produzir outro discurso. Um outro discurso sobre o amor, um outro discurso. Né? Eu não sou escravo do meu passado. Eu não vou mudar o meu passado, mas eu posso mudar essa narrativa. Eu posso construir um outro discurso. É isso que a psicanálise vai implicar na construção de outro discurso. Por quê? Porque o sujeito é o sujeito da linguagem. Somos atravessados pela linguagem. Somos atravessados por discursos. Discursos diversos. E a gente precisa saber o que nesse meu discurso é meu. Porque muito do discurso que eu trago não é meu, é um discurso replicado, é o discurso do meu pai, do meu avô, da minha mãe. Quantas pessoas estão vivendo atravessamentos ruins nas suas relações porque trazem discursos das relações de seus pais? Outros discursos. É preciso construir o seu próprio discurso. É preciso ter um olhar atento ao cotidiano, ao dia a dia. Né? Como diz lá nos evangelhos, para. Você não consegue acrescentar 1 minuto na sua vida. Você não consegue mudar a sua sombra de lugar. Então para tudo e contemple os lírios do campo. É preciso que o sujeito tenha um momento de reflexão. É preciso... Outro dia alguém me perguntou qual era a minha religião. Eu falei, minha religião é a jardinagem. Deus, quando diz a mitologia sagrada, né, os mitos sagrados, todos eles vão dizer isso. Que quando o universo foi criado um jardim. É o jardim. Do mito do Gênesis aos mitos do Yorubás. Você tem um jardim. O que é um jardim? Jardim é um lugar de cuidado. Se eu não cuido, o jardim vira uma selva. Vira uma coisa intragável. Jardim evoca a presença de um jardineiro. Jardim é um lugar de cuidado. É preciso amar as plantas para cuidar das plantas. A minha avó conversava com as suas samambaias. Era o segredo para que elas estavam sempre lindas. Eu aprendi a conversar, a dialogar com as plantas. Olha o Pequeno Príncipe falando da rosa. Tudo começa por causa de uma rosa. E aí você precisa compreender o momento em que você precisa podar. Tem o tempo para podar. É preciso respeitar as estações. É preciso entender que na primavera a planta responde de um jeito, mas no inverno ela responde de outro. Eu preciso entender o processo do cultivo. Eu preciso parar, compreender. Tem gente que diz assim, qualquer coisa que eu planto morre. Claro, você não cuida. Jardim é cuidado. Agora, se o sujeito não consegue cuidar de uma planta, como ele vai cuidar de alguém? Como ele é capaz de cuidar dos seus próprios afetos? Como ele é capaz de cuidar de um filho, de uma filha, de um companheiro, de uma companheira? Como você é capaz de cuidar de um bichinho de estimação? Quantos bichinhos de estimação estão abandonados nas ruas por causa de pessoas que pegaram o bicho de estimação, mas são incapazes de cuidar? Você não consegue cuidar de uma planta. Tem gente que, se pegar cacto, morre. Cacto, você precisa fazer muita coisa, morre. Por quê? Porque toda vida exige cuidado. Toda vida exige momento de reflexão. Toda vida exige que você o compreenda. É preciso que haja compreensão. Quer ter uma roseira em casa? Compreenda a sua roseira. Quer ter um cacto em casa? Quer ter uma suculenta? Quer ter uma mambaia? Você precisa compreender. Quer ter um gatinho? Compreenda o seu gato. Quer ter um cachorrinho? Quer ter uma relação? Quer compreenda. É preciso compreensão. E compreensão se dá por afeto. Valorizar a vida da gente não significa querer ter comportamentos e gestos heróicos, como vai dizer o Viktor Frankl. Não. Valorizar a vida é saber transformar a ida de cada dia, a padaria da esquina, numa aventura. Numa aventura de descoberta. Numa aventura em que você vivencia cada passada que você dá, de tudo que acontece na rua, do cachorro que você cruza na rua. Outro dia eu fui caminhar com a minha cachorrinha, eu tomei um susto, estavam cortando um ipê amarelo da igreja, na igreja católica aqui perto de casa, estavam cortando um ipê. Aquilo foi um corte. Eu fui lá na igreja conversar com o filho. Não é possível, isso aqui é um crime. Não pode fazer isso. Mas vai estar atrapalhando a entrada. Então poda a árvore, mas não corta a árvore, não, por favor. No inverno, a primeira árvore que floresce é o ipê amarelo, gente. Quando todas as outras plantas deixam de florescer, porque é inverno, o ipê
floresce. Não pode cortar. E o padre, né, graças ao bom Deus, ou aos deuses, ou às deusas, eu não sei quem, o padre foi lá e acolheu a minha petição. O IP cortaram lá em cima e não cortaram a árvore. O Rubem Alves ele fala sobre isso, né? Existem duas formas de se posicionar diante da vida. Ou você é aquele que olha para o IP, para a beleza dele florido e fala, como a vida é linda. Ou você é o sujeito que olha para a calçada e fala, eu preciso cortar essa árvore porque ela está sujando a minha calçada. É a forma como você vê a vida. Você é o que olha para a calçada, para a sujeira, para o lixo, ou você é o que olha para as flores? Eu prefiro ser o sujeito que olha para as flores. Eu não sei para onde você quer olhar. Tem gente que só olha para o lixo. Tem gente que só consegue enxergar o que é ruim no outro. Tem gente que não quer cachorro porque cachorro late. Tem gente que não quer gato porque gato arranha móvel. Tem gente que não quer planta porque planta suja. Tem gente... Você só enxerga o ruim da vida, você só enxerga o pior. O problema não está na vida. E aí, de novo, né, a poesia sagrada vai dizer, se o teu olho é ruim, todo o teu corpo é ruim. Tudo em você é ruim. Não mude o mundo. Mude os seus olhos. Mude a forma de ver. Passe a ser o sujeito que olha para as flores e não para o que vê a sujeira na calçada. E você vai ver como a sua vida vai mudar. O sentido da vida, vai dizer o psicanalista Contardo Caligares, é a própria vida. Isso parece trivial, isso parece óbvio demais. Para a maioria das pessoas, inclusive, é um escândalo. Pouquíssimas pessoas conseguem viver pensando que o sentido da vida está na vida. O sentido da vida é viver. Como cantou Gonzaguinha numa música que se tornou-se um clássico. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Parece uma coisa besta, mas tem gente que tem vergonha de ser feliz. Tem gente que não tem capacidade mais de dançar na chuva. Tem gente que não sabe mais o que é plantar uma árvore. Tem gente que perdeu o óbvio, não consegue mais. Perdeu a capacidade. Perdeu a capacidade de enxergar a beleza da vida. Tem vergonha de ser feliz. Tem gente que tem vergonha de dar bom dia na rua. Tem gente que tem vergonha de... Outro dia eu fui ao mercado, quando abri minha carteira, cadê meu cartão? Minha esposa precisou pagar alguma coisa e esqueceu de devolver o cartão. Se eu não sou o sujeito que dá bom dia para todo mundo, eu teria que voltar na minha casa, pegar o meu cartão e pagar. A menina do caixa falou assim, não, seu Jairo, pode ir. Toma aqui a notinha. Me passa um Pix na sua casa. E foi o que eu fiz. Sabe por quê? Porque eu sou o sujeito que dá bom dia. Que dá bom dia para o cara que vem buscar o meu lixo, que dá bom dia para o padeiro, que dá bom dia para o sujeito do sacolão. Eu falo que eu sou bairrista, né? O Christian Dunker, ele escreveu sobre condomínio. Nós vivemos na lógica do condomínio. A lógica do condomínio agora é a lógica da vida social. O que é a lógica do condomínio? Eu não sei quem é o cara que recolhe o meu lixo, eu não sei quem é o cara que poda as plantas do condomínio, eu não sei quem limpa a piscina, eu não sei nada. Eu não sei quem é ninguém. Mal eu sei quem é o porteiro, porque eu passo, vou e volto dentro do carro e nem tenho a decência de abaixar o vidro do carro e dar um bom dia para o porteiro. Em alguns prédios, o porteiro fica distante do morador. Fica distante do morador. O morador nem tem acesso mais. Essa é a lógica do condomínio. Vivemos na lógica do condomínio. Não sabemos sequer quem é o nosso vizinho do lado. Só conhecemos alguém no dia das reuniões dos condomínios. É quando a gente vê que tem esse, que tem aquele, que a gente nem sabia que morava no nosso condomínio. Vivemos na lógica do condomínio. Eu sou o sujeito que rompeu com o condomínio. Eu sou o sujeito do bairro. Eu sou bairrista. Eu gosto de dar bom dia. Eu gosto de falar com as pessoas. Gente, não tem nada melhor do que gente que gosta de gente. Esse é o segredo da vida. Como numa... Eu quero encerrar... Cadê a Lúrbia? Lúrbia, querida, já quero encerrar. Eu quero encerrar com um trecho de uma carta escrita por Freud em 19 de setembro de 1907. Isso já tem mais de 100 anos. Ele escreveu para um amigo chamado Carl Gustav Jung, que ele vai dizer o seguinte, Jung, um dia, Jung, quando olhares para trás, você vai ver que os dias mais belos foram aqueles em que lutastes. Obrigado. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado por todas, todos e todes que tiveram a gentileza de me acompanhar. Obrigado.
Jairo, que maravilhoso. Que pena que você encerrou. Muito bom. E eu fico assim, reparando como que para falar desse tema, você vai esbarrando em vários outros, né? Por exemplo, quando você fala sobre ser narcisista, né? Assim, eu fico me perguntando, deixa eu me ajeitar aqui, fico me perguntando, assim, o tamanho da dificuldade, né, que nós temos e o paradoxo que nós vivemos por estar, assim, procurando alguém igual, igual, sendo que nem tem ninguém igual, né? Igual não. E se a pessoa é diferente, como que nós deixamos de, assim, como ela passa a não ser interessante para nós quando ela se deixa ficar igual. Mas assim, Mais que fácil ser paradoxo diferente. é esse, entendeu? Que dificuldade. Gente, é um assunto assim bem denso e eu gostaria muito que vocês expressassem suas perguntas, porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade. O Jairo está aqui, então vocês podem colocar, tá bem? Alguém, assim, fugindo um pouquinho do assunto, né? Alguém perguntou sobre a lista de presença e já será posta, tá? No chat, para que todos possam registrar, né, que estiveram aqui, porque esse evento vale certificado. A Camille Silva, olha, já colocaram, tá? A Foi lista. provocar, né? A Camille Silva perguntou assim, eu anotei a pergunta dela, o Leandro colocou aqui, ó, é normal encontrar sempre as mesmas pessoas em corpos diferentes? É interessante, né? Não é que você encontra as mesmas pessoas, é que você está buscando as mesmas pessoas em corpos diferentes. Isso é um tema muito explorado, inclusive na música, né? Na MPB fala isso, né? Tem uma música que diz assim, eu acho que é do Fagner, que ele fala assim, buscando em outro. Não, é do Caetano Veloso. E agora o que eu faço da vida sem você? Eu fico aqui buscando em outros braços teus abraços, buscando em outras bocas a tua boca. Quer dizer, eu fiquei preso em alguém e vou buscando esse alguém nos outros. Então, eu preciso, na verdade, procurar saber o que é isso que eu busco, né? Não é que eu estou encontrando a mesma pessoa em corpos diferentes, é que a minha busca parte desse alguém que marcou a minha vida. E aí eu vou buscando isso nesses outros corpos. Eu acho que o ideal pare de buscar esse alguém, se permita o inusitado, o diferente, né? Então, Jairo, Inclusive as comparações, né? Algumas pessoas se comparam no inconsciente, nossa, como ela beija diferente do outro, olha como ele me abraça diferente do outro. Meu outro namorado pegava na minha mão, isso não pega. A gente vai fazendo comparações, a gente vai encaixotando isso. Não é que eu encontrei a mesma pessoa, porque o ser humano é marcado exatamente pela diferença. Nós somos, né? Eu gosto muito da frase da Judith Butler, quando ela fala sobre a questão da sigla LGBTQIA+, ela diz assim, nem precisava de sigla, porque se nós somos 7 bilhões de seres humanos, nós somos 7 bilhões de sexualidades diferentes. Ninguém é igual a ninguém, em nenhum aspecto. Nem na sexualidade, nem no gênero, em nada, em nada, em nada, em nada. Eu tenho um discurso de masculinidade, o outro tem um outro discurso de masculinidade, o outro tem um discurso de homossexualidade, o outro tem um discurso de transexualidade, o outro tem um discurso de feminilidade, e nenhum é igual a ninguém. Por isso, em psicanálise, nós falamos que o sujeito se constitui pela linguagem. E o que nós temos são discursos, e os discursos são diferentes. certo. O Jairo, Querida. mas então, assim, existe aquela história do dedo podre, né? Essa aí O também é dedo podre. interessante, né? O dedo podre. O São dedo as podre. crenças, né? Inclusive, isso está no meu livro. Eu lancei um livro em 2017, Crônicas de um Divã Feminino, né? E nesse meu livro, eu lancei pela editora Autografia, e nesse livro tem uma história que é de uma paciente que eu cuidei, que ela dizia isso. Eu acho que eu nasci com o dedo podre, porque todo homem que eu escolho só me arrebenta. Não existe o dedo podre.
É porque você está tentando tamponar uma necessidade. Entende? Eu vou em busca de tamponar uma necessidade. E esse é o problema das relações. Ninguém tampona ninguém. Eu não sou uma rola e você não é uma garrafa de vinho. Ninguém tampona, somos sujeitos. Por isso Lacan vai dizer, não existe relação sexual. Por que não existe? Porque não existe complementaridade. Sempre vai haver a falta. E que bom que é a falta, porque apesar da pessoa que está ao meu lado, eu também vou ter um gatinho, está aqui meu gato, já chegou aqui, eu também tenho uma cachorrinha, eu também escuto música, eu também danço jazz, eu também vou tocar um instrumento. Ou seja, é porque tem a falta que eu desejo. Só há desejo onde há falta. Eliminar a falta é eliminar o desejo. Então, Jairo, então se você apresenta dessa forma, a chave para solucionar é o autoconhecimento. É saber que necessidade é essa, por que eu busco esse perfil, né? Como a Camille estava falando. Se esse for o sentido, né? Que as mesmas pessoas em corpos diferentes. A gente vai falar de análise mesmo, né? O que é análise, né? A terapia da análise. A análise é para isso, não é só para questionar o que está ruim, é também questionar o que está bom, o que está legal, só porque nós temos tendência a se acostumar com o ruim e achar que o ruim é bom. Entende? A gente fica naquela coisa ruim e tá bom. Lembra a história que uma vez eu contei para você de um homem que está sentado com um cachorrinho e um sujeito passa e olha o cachorro e o cachorro está ganindo, né? Meio que chorando. E aí ele vai embora. Quando ele volta, horas depois, o cachorro está ganindo, está chorando. O cara para e fala, por que o cachorro está chorando? Aí o homem fala, porque ele está sentado em cima do espinho. Aí por que ele está chorando? Porque ele não saiu de cima do espinho. E tem gente que é isso, se acostumou ao espinheiro. E está chorando, está ganindo, mas ele acredita que aquilo é o melhor que ele pode alcançar para si. Quando, na verdade, você tem uma dimensão de experiências te esperando, mas você, em algum momento, talvez por alguma fala de alguém lá no teu passado que disse, olha, isso não é para você, sabe? Isso não é para você. Às vezes a gente escuta isso, gente, nos acasos. Só que esses acasos grudam. É um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, alguém atravessada por um afeto que diz, não, isso não é para você. O afeto gruda. Aquilo está no inconsciente, você nem se lembra mais. Aí você desiste. Fazer faculdade, não, isso não é para mim, não. Faculdade não é para mim, não. Mestrado, não, mestrado não é para mim, não. Tem que ser muito inteligente para fazer mestrado. Doutorado, nossa, doutorado, então esse muito menos. Quer dizer, a gente vai se acostumando a esse lugar onde a gente diz, isso não é para mim. Tudo é para mim, tudo é para mim. Tudo. Eu é que vou dizer o que é e o que não é. Então, a análise é para isso. Eu é que digo, não, isso eu não quero. É para mim, mas eu não quero. Não quero. Não me cabe mais. Não me cabe por uma escolha. Olha a diferença. Eu escolhi que essa coisa não caiba na minha vida. Inclusive, essa relação ruim. Certo. Entende? Inclusive, essa relação ruim. E você está falando de coisas que grudam, que ficam assim no nosso inconsciente e que às vezes só foram assim falas de uma pessoa irritada, Sim. né? Que não queria nem o nosso mal, não. Simplesmente estava irritada, falou aquilo e a gente, né, acreditou de alguma forma. Então é preciso rever para poder romper. Romper. Sim. A proposta, inclusive, da terapia cognitiva comportamental é rever crenças, né? É uma terapia interessante que ela fala sobre crenças. O sujeito é um sujeito movido por crenças. Muda a crença, você muda a ação. Verdade, verdade. Então, Jairo, falando disso, você, né, no decorrer da sua fala, eu percebi, quando você falou assim, né, do laço social, né, das relações, dos encontros. Né? E aí eu fiquei pensando, né, claro que não fui eu que defini assim, né, mas que nós devemos ser independentes e, ao mesmo tempo, interdependentes. Seria isso. É aquilo que eu falo, né? Conte comigo, mas não dependa de mim. Foi o áudio que eu fiz esses dias no meu canal do Instagram. Vou falar igual a Maria Rosa. Siga o meu Instagram também, tá, gente? Jairo muito bom, coloque. Jairo Psicanalista. Encontra lá no Instagram, você vai me seguir. E nesse último vídeo que eu falo exatamente isso. Conte comigo, mas não dependa de mim. Nós estabelecemos com o outro uma relação de dependência. Então, eu ando se o outro andar, eu faço se o outro fizer, eu caminho se o outro caminhar. E não é isso. Já é provado, Núbia,
que as coisas são contagiantes. Se você chegar no espaço e sorrir, a maioria das pessoas ali vão sorrir também. Só porque você sorriu, alguém tem que começar. Se você entra e dá bom dia, né? Eu tenho o hábito, eu tenho esse hábito desde adolescente. Eu nunca entrei dentro de um ônibus sem dar bom dia. E nunca desci no ônibus sem agradecer ao motorista. E isso bem alto mesmo. Obrigado, campeão, boa viagem. Nunca fiz isso. Porque eu tenho um pai que é motorista. Meu pai era motorista de ônibus. Eu queria que as pessoas fizessem isso com meu pai. Então, desde a minha adolescência, eu fui pegando esse hábito. Eu entro e falo, bom dia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Porque, às vezes, aquele dia foi o único momento de gentileza que aquela pessoa teve. Um ato de gentileza faz a diferença. Não é à toa que havia um louco no centro do Rio de Janeiro, conhecido como profeta gentileza, que dizia o seguinte, né? Que gentileza mais gentileza gera gentileza. O profeta gentileza era louco, mas olha, os loucos sabem das coisas. Total sentido, né? Total sentido. Já dizia o Seixas, o maluco beleza. Realmente, faz todo sentido. Então, mas Jairo, para que nós sejamos independentes, ou seja, para que a gente não esteja nesse lugar de assim precisar tanto do outro, entra a parte do sentido de vida, né? Sim, a necessidade, a questão de precisar, entenda bem, eu sempre vou precisar. É preciso haver uma diferença entre precisão e necessidade. O Aristóteles ele diz o seguinte: aquele que não depende do outro ou se tornou animal ou se tornou Deus. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Nós somos sujeitos gregários, nós somos sujeitos do laço social. O problema é que o laço social está sendo substituído na atualidade pelo laço econômico. Então, eu não faço mais o laço pelo outro pela via do afeto. Eu estabeleço o laço pela via do capital. O laço, na atualidade, já vai dizer... O Byung-Chul Han vai falar isso na Sociedade do Cansaço. Quando ele fala que nós vivemos o efeito colateral lá da década de 90, quando começou a década de 80, principalmente a década de 70 nos Estados Unidos, com Charles, começa com Norman Vincent Peale e vários outros autores que vão trazer a coisa da filosofia do discurso motivacional, a filosofia da positividade, né? A gente tem um momento em que o sujeito tem que estar positivo o tempo todo. O tempo todo estou bem, o tempo todo estou legal. E não, gente. Outro dia eu estava ouvindo no trabalho, né, algum tempo atrás, um amigo psicólogo entrou na minha sala, eu estava ouvindo o Fagner. Eu me lembro até hoje que era aquela música do Fagner que eu gosto muito, Canteiros, né? É uma música que eu gosto pra caramba. E é uma música que fala de perda, é uma música que fala de dor, né? E esse meu amigo, ele entra, aí ele para e fala assim: caramba, Jário, tu tá com um pezinho na depressão hoje, hein? Para estar ouvindo essa música. Aquilo me impactou. Um pezinho na depressão, porque eu estou ouvindo a música Canteiros, do Fagner, que é uma música Quando Penso em Você, né? É uma música linda, onde ele fala sobre... que, inclusive, é uma poesia, se não me engano, acho que da Cecília Meirelles. Eu acho que é uma poesia da Cecília Meirelles que o Fagner pegou aquela poesia e colocou uma letra, colocou a música, né? Aí eu escrevi um artigo sobre isso. A gente vive numa sociedade que é proibido se entristecer. Qual o problema de ter um pezinho na depressão? Qual o problema de você se entristecer? Só que a sociedade positivista, a sociedade da performance, a sociedade do discurso motivacional, ela não permite que você tenha tristeza. Você não pode chorar. Ela performa até o luto. O CID de 2003, o CID, o que é CID? Classificação Internacional de Doenças, ele vinha dizendo que perdeu alguém, você tinha um luto de 6 meses, era normal. O último CID, o CID de 2011, acho que é 2011, o último CID, vem falando de acho que 2 semanas. Entende? Acelerou o luto. Acelerou o luto. Está triste, tem 2 semanas, psiquiatra e remédio, porque não é normal. Então, a gente vive nesse processo de aceleração, sabe? O processo desse discurso o tempo todo, né? Que é exatamente a absolutização da potência positiva. É a sociedade do doping, né? Eu vou para a academia, eu quero ganhar peito, quero ganhar ombro, tal. O cara vai dizer para mim: olha, 2 anos para você malhar. Porra, 2 anos é muito tempo. Doping, né? Vamos fazer um dopzinho com 6 meses. Você tomando aí umas bombinhas e tal, 6 meses você tem esse resultado. A maioria vai preferir os 6 meses. Ninguém vai querer os 2 anos.
sabe? A gente está acelerando as coisas. E aí, nesse processo de aceleração, é um processo em que a gente está buscando o tempo todo a potência positiva. Então, é o melhoramento cognitivo. A gente não pode mais representar nenhum problema moral diante da normatividade que hoje se estabelece na sociedade do desempenho. É meta para tudo. Todo lugar a gente tem que estar batendo meta. A gente tem que estar ali fazendo alguma coisa dentro de um processo de normatividade. Não há espaço para o diferente. Não há espaço para alguma coisa que não esteja dentro da norma. Aí já vai dizer o poeta... Eu adoro a poesia. E tem um poeta maluco, que é o velho safado, o velho Buck, né, como ele é conhecido, aqui, fica aqui do meu ladinho, Charles Bukowski, que ele vai dizer o seguinte assim: e quem foi que estabeleceu a norma? Entende? Quem foi que estabeleceu a norma? A gente precisa entender isso. Ou seja, existem forças coercitivas que lucram com isso, que é o neoliberalismo, que é o capitalismo. Por isso, o Boaventura vai falar que não é possível haver uma luta contra o capitalismo e uma luta contra o patriarcado e uma luta contra o racismo, porque as coisas estão amalgamadas. Essas lutas precisam estar uníssonas, porque uma se esbarra na outra. O capitalismo anda de mão dada com o racismo, que anda de mão dadas com o patriarcado. As coisas estão juntas. As coisas estão juntas. Então, a normatividade sobre o corpo, a normatividade sobre a inteligência, a medição... voltou à moda agora a medição de QI. As pessoas estão medindo de novo seus coeficientes de inteligência. Então, se o coeficiente de inteligência está baixo, eu já vou buscar o quê? Um neuro alguma coisa, que eu não sei agora o nome, que já é para buscar o melhoramento cognitivo. Não é à toa que está chovendo coach para tudo que é lado. Tem coach para tudo que é lado, que é para melhorar alguma coisa que não está legal. Coach para tudo que é lado. Eu tenho uma frase, uma vez que eu escrevi, com o pessoal, meio polêmica, né? Antes só do que coach acompanhado. Oh, que polêmica. Coisa de psicanalista. Eu não entro nessa seara aí. Não é para mim. Mas, Jairo, você estava dizendo que se eu caminho só quando o outro caminha, se eu faço só quando o outro faz, né? Porque alguém não está existindo aí, né? Sim, sim. Aliás, o Freud ele fala sobre isso, né? Se duas pessoas caminham juntos e em tudo se concordam, um dos dois deixou de existir. É preciso haver espaço para o diferente. Entende? Se duas pessoas caminham juntas e em tudo se concorda, um dos dois deixou de existir. Sabe? As relações, se você observar, as relações duráveis, né? Aquelas pessoas que estão juntas há algum tempo, elas estão a partir de dois lugares. Ou elas estão nesse lugar do que disse o Freud, um dos dois deixou de existir, e isso é fato, você vê nitidamente que um está vivendo e o outro não está. Ou duas pessoas extremamente marcadas pela vontade de viver e pautadas pela diferença. Né? O que é pautado pela diferença? Ninguém deixou de ser aquilo que se é. Você não precisa deixar de ser quem você é, de gostar das coisas que você gosta, de fazer as coisas que você faz, por causa de algum relacionamento. Se você precisa estar no relacionamento em que você não pode ser quem você é, saia dele. Saia dele. Mas as pessoas estão se encaixando, sabe? O conto de fadas da Cinderela, inclusive eu tenho um seminário que eu dei sobre a Cinderela, né? Lá no meu canal do Instagram tem lá esse seminário, onde eu falo sobre o relacionamento da atualidade. No mito da Cinderela, o príncipe vai em busca da Cinderela com o sapatinho na mão. As duas irmãs da Cinderela, para caber no sapatinho, amputam os pés. Nossa. Amputam os pés. O Renato Russo ele escreve uma música a partir disso, que ele diz assim: não ampute os seus sonhos para caber nos sonhos de alguém. E é isso que as irmãs da Cinderela fazem. Elas amputam os pés. Quantas pessoas estão dentro de relacionamentos amputados? Deixaram de sonhar, deixaram de viver para caber no mundo de alguém. Ninguém merece isso. Ninguém merece ser amputado para caber num sapato que não lhe cabe. Ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Estar no relacionamento em que você não pode ser quem você aí é aquele velho ditado, né? Que já dizia a vovó. Antes só
do que mal acompanhado. Sabedoria antiga é sabedoria que não deve ser desprezada. Certo. Olha, a pergunta da Luciene de Abreu. Em uma sociedade tão imediatista, como manter apenas pouca insanidade e não enlouquecer por completo? Essa pergunta é muito interessante, né? A Marta Medeiros, ela escreveu isso uma vez. O que eu faço para não enlouquecer por completo? O medo, o que seria enlouquecer por completo? Não sei o que seria enlouquecer por completo. O que seria a completude da loucura? Entende que a própria palavra completude já causa um estranhamento? O que é uma coisa completa? O Rubem Alves, quando ele pega o livro Super-Homem, uma tradução que foi feita do livro de Nietzsche, o Super-Homem, ele questiona essa palavra super. Ele fala assim, olha, traduziram isso do alemão, mas os tradutores, quando trouxeram isso para o português, não souberam traduzir a palavra alemã super, porque em alemão a palavra correta seria o homem transbordante. O Rubem Alves faz essa correção. Uma pena que não ouviram o Rubem Alves. Continua até hoje sendo vendido como super-homem. O que é uma pessoa super? O super é uma pessoa completa. O super é alguém que não falta mais nada. O transbordante não. O sujeito que transborda, ele nunca acaba. Porque uma coisa que transborda é uma coisa que derrama. E derrama, e derrama, e derrama, e continua derramando. A loucura é exatamente a busca da completude. Buscar a completude. Permita ser tocado por aquilo que é loucura. O que é loucura? A loucura é o diferente, gente. A loucura é o diferente. Eu escrevi um artigo ano passado com meu amigo Eduardo Madeiros, que é o seguinte, o tema era o seguinte: estranhar também educa. Estranhar também educa. O que é estranhar? Estranhar é aquilo que é diferente, aquilo que foge da norma, aquilo que eu não estou acostumado a ver. Né? Num lugar em que ninguém está dançando, chega alguém e começa a dançar, é estranho. Se um sujeito chega no shopping, na praça de alimentação, afasta as mesas e começa a dançar, eu falei, esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Esse cara é louco. Por quê? Porque saiu da norma. Ninguém está dançando, entende? Ninguém está dançando. Então, como não enlouquecer por completo? Primeiro, esqueça a ideia de completude. O que seria uma pouca insanidade? Também não sei. Alguma coisa o sujeito tem que ter. É aquela coisa que assim, olha, falta o parafuso da cabeça desse cara. Tem que perder o parafuso. Tem que perder o parafuso. É normal. É normal. A normalidade é que o parafuso tenha sido perdido em algum lugar, porque somos os sujeitos atravessados pela falta. Né? Somos sujeitos atravessados pela falta. Eu fui escrever um artigo, eu tenho um canal de podcast chamado Freud Tá On. E aí eu fui fazer um podcast voltado para a educação, por causa de um lugar, por causa de uma coisa que eu escrevi em um determinado grupo de educação, num grupo de WhatsApp voltado para a educação, eu postei um poema. E alguém chegou e disse para mim, aqui não é lugar para isto. E eu falei, poxa, mas se dentro de um grupo de educação não é espaço para uma poesia, qual é o espaço da poesia? Aí eu me lembrei que a poesia ela é divergente, não tem espaço para a poesia dentro do mundo normal. Ninguém para ouvir a poesia. Por isso eu acho importante os artistas de rua. Você está dentro do metrô, o cara entra no metrô e começa a citar a poesia. Incomoda. Tem muita gente que se incomoda com isso. Porque a poesia é isso, é retirar o sujeito do lugar comum, é trazer o incômodo. Isso é a poesia. Aí eu escrevi um artigo sobre isso. Depois esse artigo virou um áudio no meu canal do podcast. Aqui não é lugar para isso. E aí eu falo. E aí eu falei com meu filho assim, filho, eu precisava de uma música para fazer uma abertura para colocar no canal de podcast. Eu sou um cara que gosta eu gosto do MPB, gosto de um jazz, gosto de um blues. Aí o meu filho pegou o funk de abertura, né? Aquele funk de favela. Funk, né? O funk de favela e botou. E o pessoal que está acostumado a me acompanhar, quando pegou o meu áudio, que ouviu, falou assim, ué, o Jair tá louco. Porque a ideia era isso mesmo, causar estranheza. Eu achei muito interessante que o meu filho tenha tido capacidade de fazer isso. Sabe? Quando ele me falou, pai, essa música aqui me causou estranheza. E essa era a minha intenção, causar estranheza. Essa talvez seja a loucura, quando você causa estranheza no outro. E o que é causar estranheza? É fazer alguma coisa diferente. Eu quero fazer aqui um desafio para os que estão nos ouvindo, né? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Olha bem a pergunta. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa
pela primeira vez. Isso causa estranheza. Certo. A próxima pergunta, olha a Camille Silva, pedindo recomendação de livro. Aqui atrás a quantidade de livros. Eu sou um sujeito viciado por livro. A recomendar, olha, para quem se sabota, não adianta ler. Para quem se sabota, tem que ser de fato uma terapia, porque os elementos que te sabotam, você não sabe, são elementos inconscientes, né? O autoconhecimento já é um conhecimento falho. Se está no teu inconsciente, se supõe que você não sabe. Você não sabe, está no inconsciente, você não sabe. Por isso o processo de análise, né? Terapia da fala não é para falar de mim. Terapia da fala não é um bate-papo. Se fosse um bate-papo, chamava a Lúrbia para o bar, a gente tomava cerveja, a gente falava da nossa vida para o outro, a gente se resolvia. Isso não resolve a vida de ninguém. No máximo, isso é uma fofoca. Não resolve a vida de ninguém. Terapia da fala é falar das coisas que me atravessam. É falar do outro. Quando eu falo do outro, eu não estou falando do outro, eu estou falando daquilo que no outro está atravessado em mim pelos afetos. Então, quando eu vou para a terapia e falo da minha esposa, eu não estou falando da minha esposa, eu estou falando do quanto eu sou atravessado pelas questões que existem nela. Então, quando eu falo do outro, eu não estou falando do outro. Freud diz assim, quando Pedro fala de Paulo, tudo sei sobre Pedro e nada sei sobre Paulo. Entende? Isso muito é terapia bom, da fala. muito bom. Tem outra pergunta? Vou recomendar um livro. Leia O Pequeno Príncipe. Começa pelo Pequeno Príncipe. Show, muito show. Pelo Pequeno Príncipe. Olha o Leone. Rapaz, isso não é uma pergunta, isso é um tema de um seminário. Isso é um tema de um seminário. Eu senti, Jairo, antes de você responder, foi muito bom o Leone colocar essa pergunta, porque eu senti falta também, na sua fala, do código de convívio, né? Porque eu sou diferente, você é diferente, mas se a gente quer estar junto, né? Então, acredito que tem que haver um código, né? De convívio, onde eu respeito o outro, ele me respeita, e aí ninguém precisa se anular, seria isso? Por exemplo, quando ele traz normas sociais, né? Quando você traz as normas sociais, e quando ele coloca aqui, mas quebrar as normas sociais para termos uma maior liberdade de expressão, não acaba sendo contraditório, né? Isso de ser necessário conviver, se adequar em sociedade para a busca de afeto, mas ao mesmo tempo quebrar. Como eu falei, é um tema. Isso me pareceu quase uma pergunta de Schopenhauer. Mas olha só, primeiro é preciso entender o que de fato são as normas sociais. Porque as normas sociais, inclusive, ela inclui os pedidos amigáveis que as pessoas fazem umas às outras, né? Como trocar um pneu, trocar um sofá, me ajuda aqui, me ajuda lá. Então, as normas sociais é o quê? É o que a gente falou, gentileza, a educação, é o bom dia que eu dou. Isso não anula que você viva, de fato, a sua expressão. Isso não anula. Em psicanálise, o sujeito ele tem algo chamado superego, né? O problema é quando o superego está egóico, está superegóico demais. Quando ele inibe no sujeito qualquer possibilidade do sujeito se expressar, quando a culpa está intensa demais. Agora, em nenhuma terapia se anula o superego. O que é o superego? Para eu conviver com a Núbia, preciso respeitar os espinhos que existem nela. A gente não tira o espinho do outro. Olha o que eu falei de Schopenhauer. Os porcos espinhos, nem perto demais para que os espinhos não nos firam. O que significa isso? Eu não vou sufocar o outro, e nem distante demais para que a gente não morra a solidão. Vai buscar um equilíbrio. Então, assim, conviver, se adequar em sociedade para a busca de afeto. A gente não busca no outro aquilo que a gente não tem em si. Esse é o primeiro passo. Eu só posso buscar aquilo que eu tenho. Então, não é uma busca, é uma entrega. O problema de hoje é que a gente está buscando, mas sem entregar nada. A sociedade atual é uma sociedade que não quer perder. Uma sociedade que não quer perder. O Freud disse assim, se você quer amar, primeiro, retire a sua armadura, porque amar é dar ao outro a possibilidade de lhe ferir. Isso é amar. Vou dar um exemplo aqui, né? Vou botar a Lúrbia como exemplo. Para que eu possa amar a Lúrbia, não posso amá-la com a armadura. Amar é tirar a armadura.
Mas aí é um paradoxo. É abrir a caixa do peito e mostrar o coração. Mas aí é um paradoxo. Qual é o paradoxo? Porque ela tem a facilidade de me machucar. Isso aí. Quem ama tem a facilidade de machucar o outro. Por causa disso, por causa do amor, sem armadura. Só que, se o outro me ama, tendo a possibilidade de me machucar, ele se nega a fazer isso. Isso é o afeto. A possibilidade de ferir o outro existe. Só quem ama a gente sabe o que pode nos ferir. O estranho não sabe o que me fere. O que me ama sabe. Aquele que me ama sabe exatamente qual palavra dizer para me machucar. Ele escolhe a palavra certa, não é uma coisa aleatória. Ele escolhe a palavra certa. Entende? E agora, olha uma coisa interessante. No mito grego, o amor é um atravessamento de uma flecha. Ou seja, só amor onde há uma ferida. Que ferida é essa? É a ferida narcísica. Essa pergunta dele não dá para amar se você não botar narciso de lado. O sujeito só ama na ferida do cupido. É uma flecha, gente. Cupido não joga flor. Cupido joga uma flecha. E uma flecha que acerta o coração. Ou seja, é uma ferida narcísica. Isso é amor. Ninguém entra numa experiência de afeto sem ser atravessado por algum sofrimento. Não se entra nisso. Agora, Freud diz o seguinte: você pode fazer também a escolha de não amar. Agora, tem um detalhe. Não amar implica em adoecer. Ele diz isso. Quem não ama, adoece. Aí você escolhe. Tira a armadura e ama, e tem a possibilidade de ser ferido, ou bota a armadura, não ama ninguém e fica adoecido. Escolha. Tá aí, Jairo. Leone já te agradeceu, tá? Pela resposta. Rapaz, ele trouxe o Schopenhauer aqui em pessoa. Muito boa a participação. Ô Jairo, para a gente finalizar, eu queria só que você... Já que a pessoa fala assim, talvez o Pequeno Príncipe eu já tenha lido. Então, eu queria indicar um livro mais substancial. Leia o Pequeno Príncipe. Terminou? Busca o livro de um filósofo existencialista dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que ele vai falar sobre a angústia de viver. É esse livro, A Angústia de Viver. Se você quer saber de fato o que é a vida é isso, é a angústia. E ele vai falar sobre angústia. É um filósofo existencialista, uma leitura gostosa pra caramba, e um livrinho pequeno, que é A Angústia de Viver, desse filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Certo. Jairo, gostaria que você finalizasse falando um pouquinho, você falou isso, né? O sentido da vida é viver. E, pelo que você colocou, a gente realmente acaba deixando de se maravilhar, né, com a vida, com tudo. E de ter sensibilidade. Olha que eu estou falando isso porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é passar direto e não ver a flor. E assim, que perda, né? E que pena. Como é que a gente recupera? Como é que a gente recupera? Como é que a gente recupera essa sensibilidade, essa capacidade de se maravilhar com a vida, né? Outro dia me falaram assim, volte a ser criança. Né? Aí eu estou falando de mim. É bacana isso, né? Se voltar a ser criança. Porque, assim, existe um livro da literatura, que eu vou fazer aqui uma aproximação com o meu amigo Leandro, que o Leandro é o especialista em literatura brasileira, né? Existe um escritor da literatura brasileira chamado Érico Veríssimo, que ele lançou um livro, que é um clássico, que tem o seguinte título, né? Olhai os lírios do campo, que é um romance, escrito lá em 1938. O romance é belíssimo, e é um romance baseado no Sermão da Montanha. Olha que coisa interessante. É um romance baseado no Sermão da Montanha. O filósofo estadunidense Ralph Waldo Emerson, ele disse uma vez que se suprimissem, né, da Bíblia todos os textos, bastava o Sermão da Montanha, que a humanidade se reconstruiria a partir disso. Sermão da Montanha é o núcleo. O que é Sermão da Montanha? O título do Sermão da Montanha é isso: olhai os lírios do campo. O que implica? Qual é a mensagem que está por trás disso? Né? Olhar os lírios do campo. No romance do Érico Veríssimo,
olhar os líderes do campo é perceber que a felicidade ela está nas coisas simples e não no apego dos bens materiais. Por trás do sujeito que acredita que a felicidade está em ter coisas, não está a felicidade, está o consumismo. O sujeito tentando completar a sua vida a partir de uma necessidade, a partir de coisas, da extensão do seu próprio ego. Extensão do seu próprio ego. As coisas quase sempre, já dizia aí o sociólogo Pierre de Bourdieu, quase sempre as coisas fazem parte de um simbólico, né, de poder. Ele vai falar aí das coisas que simbolizam o poder, né? O simbólico do capital, o capital simbólico. Então, as coisas como extensão do ego do sujeito. O sujeito que mora na melhor casa, não porque a casa é melhor, mas porque ele precisa mostrar isso, o melhor carro, a melhor casa. Ele vai performando em todos esses aspectos, mas ele não consegue viver isso. Ele não consegue experienciar isso. Melhora a condição um pouquinho, ele já sai daquilo, abandona, já vai para um outro bairro e vai sempre... mas eu estou buscando a melhoria da minha vida. Não, não é melhoria de vida. Não é melhoria, é capital simbólico. Mas a gente precisa de um seminário só para isso, para entender o que é o capital simbólico, o que é a extensão do próprio ego, o que está por trás do consumismo, o que está por trás de todos esses discursos que são capitalísticos e que atravessam o nosso existir, que atravessam o próprio corpo. Isso vai começar, esse discurso começa em Gramsci, lá no americanismo e no fordismo. Olha como é que ele é antigo. Começa lá, quando Gramsci, através dos cadernos dos cárceres, começa a visualizar aquilo que ela estava no germe, né? O modelo que ele vai chamar de americanismo de fordismo. E a gente está vivendo isso num ápice que não é mais nem esse modelo americanismo fordismo. A gente já está vivendo o neoliberalismo. No neoliberalismo, as coisas elas entram num outro patamar. Então, assim, hoje nós temos uma rede social com milhares de amigos, mas não encontramos mais ninguém. A gente fala o dia inteiro, mas ninguém se compreende. Entende? A gente fala o dia inteiro, ninguém se compreende. A gente tem vários amigos, nenhum deles vai estar presente quando você, de fato, precisar de alguma coisa. São os amigos virtuais. Nós vivemos em um mundo de fantasia. Nós vivemos no imaginário. Nós vivemos numa ilusão. A atualidade é pautada numa ilusão. Então, o texto ele diz isso. A verdadeira felicidade ela está nas coisas simples. Ela está naquela canção, sabe? Quando o cara fala assim, o que eu queria mesmo, eu queria ter... Na canção do Toquinho, eu queria ter da vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um lugar ali na janela só para ver o sol nascer. Olha que coisa simples. Olha que coisa simples. Eu sou um homem realizado em vários sentidos. Um deles era isso. Olha, eu escutava essa música na criança e falava, um dia eu vou ter uma casa assim. Hoje eu tenho uma casa com uma varanda, um jardim na frente da casa, onde no finalzinho da tarde eu vou acabar essa palestra, vou tomar um café com a minha esposa e meu gato, olhando as minhas plantas ali, olhando o meu jardim. Quem me conhece, quem me segue, sabe que eu sou apaixonado pelo meu jardim. Eu sou um bonsaísta, ou seja, eu pratico bonsai, a arte do bonsai desde os meus 18 anos, aliás, desde os meus 16 anos, quando eu vi, há muito tempo atrás, aquele filme do Karate Kid. Nossa, achei aquilo fantástico. Eu fui procurar saber como que era isso, na época nem existia ainda a internet e tal. Achei no sebo um livrinho. Sebo, para quem não sabe, é um lugar que vende livros usados. Uma revistinha que ensinava a fazer bonsai. Passei a praticar bonsai desde então, né? Essa tela que está aqui do meu lado aqui, fui eu que pintei. Então, eu pinto tela, eu gosto de música. E é isso, gente. Se lança. Se joga. Volta a fazer o desafio de novo. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Nem que seja parar para cheirar uma rosa. Ok. Tá aí o desafio, gente. Jairo, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Meu Deus, agora que eu vi 1h40 de palestra. A gente vai encerrar. Antes, eu quero só convidar todo mundo aqui para a palestra que vai ter amanhã. Amanhã ela tem o título Autoestima ou Autoinflação? Conversando sobre as bases do ego. É mais uma palestra, tá? Promovida. Oi? Ô, Lúbia, depois eu quero fazer um convite também. Tá bem. É mais uma palestra promovida pela PROAS
e que faz parte do programa Todo Cuidado, que é um programa da PROAS com a direção do campus Nova Iguaçu, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tá? Eu agradeço, deixo o Jairo falar, fazer o convite dele para a gente fazer o encerramento, tá, Jairo? Sim, sim. Eu queria fazer um convite para as pessoas estarem conosco. Na terça-feira, nós estamos promovendo, né? Leandro é um dos organizadores também comigo nesse evento, Tiago Dionísio, Leandro, Florence e Jairo, coordenado pelo professor Jonas, que é o curso de extensão Gênero, Sexualidades e Educação, as contribuições da psicanálise para a prática docente. Está acontecendo às terças-feiras, às 19 horas, no canal do Legesex. Esse encontro é aberto. Você não pode participar do curso, porque o curso já encerrou as inscrições, mas pode participar do encontro. E nessa terça-feira, nós vamos ter a fala de duas pessoas muito interessantes. Nessa terça-feira, nós teremos a presença da arte-terapeuta e escritora Adriana Rolim e do psicanalista, coordenador do CAPSU de Coapimirim, Valdemir Francisco da Silva, onde nós vamos falar sobre gênero, sexualidade e educação em práticas decoloniais. Está lá no canal do Legesex. Aqui no YouTube. Você é meu convidado para fazer parte conosco. Obrigado, Lúrbia. Ok, Jairo. Jairo, obrigada a todo mundo que participou. Então, amanhã, quem puder, a gente está junto de novo aqui no canal da PROAS. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima oportunidade. Que essa palestra tenha servido, né, para refletirmos sobre o sentido de viver. E é isso, que a gente carregue essa frase, que o sentido da vida é viver. Então, sigamos assim. Um beijo.